Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Aquela saudação de sempre aqui do professor JJ. A gente está aqui para mais uma aula de história aqui do quarto ano. Você está aí, eu estou aqui. E como eu sempre digo, a gente está sempre conectados na nossa aulinha de história, ok? Então, prepare seu material, seu cantinho. Como diz o caboclo, se apulume aí para a gente poder começar a trabalhar, estudar agora e começar também a aprender. E isso é o que é importante para alunos que estão aí no quarto ano, ok? Próximo ano, quinto ano, então já tem toda essa profundidade aí de conteúdos que vocês vão ter a partir do quinto ano e posteriormente seguir carreira aí até chegar à faculdade, ok? Vamos ver o que a gente tem hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre migrações, mas de uma outra abordagem, tá? Então vamos ver aqui, ó. Quando a gente fala sobre processos migratórios do final do século XIX, início do século XX no Brasil, gente, é o seguinte, vamos tentar entender aqui. Alguns de vocês devem ter dificuldade para identificar, por exemplo, o século XIX, século XX. Por exemplo, nós agora estamos atualmente no século XXI, tá? O século XXI, ele começou em 2001, ok? Então, antes de 2001 até 2000, nós estávamos no século XX, ok? Aí 1900 ainda era século XX, aliás, século XIX, tá? Então, o século XIX ele vai começar a partir de 1801, beleza? Só para a gente poder entender. Então, a gente está falando aqui século XIX, entre 1801 e 1900, e século XX, 1901 a 2000, ok? Vamos lá. Nossa habilidade de hoje: identificar as causas que motivaram os deslocamentos migratórios, bem como os impactos culturais e socioeconômicos. Ou seja, todas as vezes que uma determinada família se desloca em processo migratório, saindo do seu local de convívio para ir para outro local, isso acaba criando impactos. Esses impactos, eles são culturais e socioeconômicos, porque veja bem, se você tem um local onde só cabe 30 e de repente chega mais 30, como é que você vai colocar? Como é que você vai alojar esse pessoal? É por isso que a gente fala em aspecto socioeconômico, ok? E aspectos culturais também, porque toda a situação cultural daquela comunidade que já estava instalada ali, ela vai ser alterada por esses novos moradores que estão vindo, ok? Bom, olha só, isso aqui é uma música que para mim é mais uma poesia do Chico Buarque. Chico Buarque, gente, eu recomendo até que vocês, se vocês quiserem, depois podem ir lá no YouTube, é um dos maiores compositores e cantores da MPB, ou seja, da música popular brasileira. Então, a hora da leitura. Então, olha só, para todos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Quando eu começo a ler, me dá vontade de cantar, tá? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Bom, o que acontece aqui, que eu quero frisar? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Então você já vê, ó, duas realidades diferentes, ok? O paulistano e o pernambucano. E o bisavô mineiro. Significa dizer o quê? A gente está falando aí num processo, provavelmente o que ele fala, num processo de deslocamento, de migração, em que o avô dele passou a morar em outro local, o bisavô também, entendeu? Então, aí já fala, nesse caso dessa música e desse poema, já fala sobre a questão das migrações. Lembra que nós já falamos aqui sobre o que são migrações e o que são imigrações, ok? Vamos lá. Olha para essa imagem aqui, o que você vê? Aqui, ó, vamos tentar entender. Aqui você vê um alto condomínio de luxo, com quadra de esportes, quadra de tênis, piscina. E aqui, ó, o muro que separa esse grande condomínio de luxo da favela, certo? Isso é o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, nesses grandes centros urbanos. O que demonstra isso aqui? Bom, primeiro você vê a divisão pelo muro, então você já vê uma divisão social. Pessoas mais ricas de pessoas mais pobres ou até miseráveis, ok?
Então, aqui você já vê a desigualdade. Aí você pergunta, o que tem isso a ver com migração? Bom, se a gente for fazer essa seguinte pergunta, a gente pode tentar pensar da seguinte forma. Provavelmente essas pessoas que estão aqui são pessoas que migraram, sobretudo das regiões norte e nordeste, tá? Então, como eles não tinham condições financeiras de se instalar bem, acabaram indo para as chamadas favelas, que é a única alternativa que eles têm. Isso aqui, ó. Aqui você vê uma região altamente semiárida, região nordeste, tá? Então, significa dizer o quê? Bom, primeiro, a gente vai pensar. Você tem fome, você tem seca, você tem sede. Você não tem água, você não tem chuva. Se você não tem esses elementos, como é que você pode sobreviver? Então isso acaba fazendo com que essas pessoas acabem se deslocando para outros locais em busca de sobrevivência. E essa, a mesma coisa, gente. Olha, é uma foto que a gente olhando até é bonita, mas ela retrata uma realidade muito presente em nossa sociedade, ou seja, pessoas que sofrem devido à seca. E esse problema não é de agora, é desde que o Brasil foi colonizado. Desde quando Cabral esteve aqui, tá? Então, isso aqui não é de hoje, isso aqui é um problema real. E essa? Você vê pessoas dormindo na rua. Isso aqui, por exemplo, em Teresina, virou uma coisa até que a gente está começando a entender, certo? E isso não é bom, que é comum. Quando você percebe pessoas na rua pedindo, pessoas na rua dormindo, pessoas na rua com famílias inteiras no meio da rua, você já começa a perceber que ali existe um problema social. Por exemplo, aqui em Teresina agora a gente tem uma grande leva, a gente está percebendo muito, por exemplo, os venezuelanos aqui. Eles são pessoas que migraram do seu país para cá devido à condição financeira lá. Então você já tem aí um extrato social diferenciado, certo? A gente chama de extrato social exatamente essas camadas mais pobres, que acabam migrando de um local para outro em busca de sobrevivência. E essa aqui, ó. Gente, isso aqui é um retrato da desigualdade no Brasil. Você vê poucos com muito e muitos com pouco. Essa é a filosofia básica. Poucos com muito e muitos com pouco, tá? Então, como é que você vai sobreviver, você e sua família, tendo apenas o essencial? Ou, muitas vezes, não tendo nenhum essencial para sobreviver. O essencial que eu digo é alimento, tá? Energia, o gás que está um absurdo, energia também que está um absurdo. Então, como é que você vai sobreviver? Certo? Eu estava lendo ainda hoje que 75% do valor do auxílio emergencial não compra mais o que se comprava há 2 anos atrás. Então, é como se eu dissesse o seguinte, você tem R$100, certo? R$75 é só a inflação que consome. Você não consegue comprar mais, certo? Com R$75 o que você comprava antes. Então, significa dizer o quê? O poder de compra dos brasileiros está cada vez mais sendo corroído pela inflação, certo? E a gente percebe isso. Bom, aqui você tem, olha, uma realidade básica e prática. Desigualdade gera migrações, que gera deslocamento. Desigualdade social gera migração, que gera deslocamento de famílias, ok? Bom, a imigração para o Brasil nos séculos XIX e XX foi determinante na transformação de características sociais, econômicas e culturais do nosso país. Por que a gente diz isso? Gente, quando você vê uma grande leva de pessoas, de famílias, indo para um local, aquele local vai ser alterado, tá? Pessoas vão começar a encontrar uma forma, por exemplo, de moradia. Aí começa a surgir o quê? As favelas, as áreas de periferia. Isso acontece também aqui em Teresina. Isso está acontecendo em Teresina já há algum tempo, ok? As migrações internas do Brasil tiveram uma intensificação ao longo do século XX, seguindo a distribuição econômica do país. Quando a gente fala migração interna, é aquela que acontece dentro do Estado brasileiro, ou seja, dentro do país, ok? Então, vamos citar um exemplo bem prático. Quando uma família sai aqui do estado do Piauí para ir para São Paulo, que também é um estado do Brasil, isso é uma migração interna. Quando essa mesma família sai
daqui do estado do Piauí, por exemplo, para ir para a Europa, algum país da Europa, como a Itália, a Inglaterra, ou para ir para os Estados Unidos, ou para ir para algum país aqui da América do Sul, como o Chile, certo? Uruguai. Aí nós estamos falando de migração externa, ok? Eu já expliquei isso aqui também. O fluxo migratório, ou seja, a grande quantidade de pessoas, teve início ao fim do século XIX, consolidando-se de modo mais acentuado durante o século XX. Este período colide com o momento de declínio, ou seja, há uma colisão, né? Frontal. Colidir significa assim você bater. Então, colide com o momento de declínio econômico do Nordeste e ascensão industrial do Sudeste. Ou seja, as pessoas começam a sair dos seus locais naturais, aonde nasceram, onde estavam morando, exatamente porque a condição econômica do Nordeste, a partir desse século aqui, ó, por volta de 1870, por aí, né, final do século XIX, começa a cada vez mais a entrar em declínio. Então, toda a região Nordeste, nessa época, ela começa a se desestruturar economicamente. Quando eu falo desestruturar economicamente, significa dizer não ter condições viáveis de ofertar condições para que aquelas pessoas possam permanecer no seu local de moradia, ok? E aí acaba surgindo isso aqui, ó. Principalmente os homens se deslocando para outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, lá para Brasília, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? À procura de trabalho, e aí, arranjando trabalho, poder sustentar a sua família. Geralmente as famílias ficam nos locais, algumas acabam indo, mas nesse tempo aqui a maioria das famílias, no caso as mulheres e os filhos, ficavam nos seus locais onde eles estavam. A intensificação do fenômeno migratório, no entanto, ocorreu em meados do século XX, ou seja, por volta aí de 1910, 1920, seguindo a dinâmica econômica do país. Assim, o processo de migração interna do Brasil está diretamente ligado à concentração econômica do país. Ou seja, aqui no Brasil, nós temos um sistema desigual tão desproporcional que acontece da seguinte forma: você tem estados brasileiros, como o estado de São Paulo, que acumula a maior parte das riquezas produzidas no Brasil. Então, a gente pode dizer o seguinte, ainda hoje pode dizer isso: o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Aí você tem um outro viés diferente. Você tem estados da região Nordeste que são, segundo estimativas, considerados pobres, ok? Pobres no sentido econômico, ou seja, eles não conseguem produzir as riquezas necessárias para que essas pessoas permaneçam ali. Permaneçam aqui em Teresina, permaneçam lá em Angical, permaneçam lá em União. Então, é difícil, é complicado. Na época, o Nordeste, eu sei que nós estamos falando do século XIX, na época, o Nordeste era considerado um lugar de poucas oportunidades e, em contrapartida, São Paulo era considerado o estado das oportunidades e do êxito. Isso atraía e enchia de esperança os nordestinos que estavam em péssimas condições de vida e achavam que essa oportunidade de migrar para São Paulo poderia ajudá-los a melhorar suas vidas. Ou seja, final do século XIX, a gente tem uma grande leva de nordestinos e pessoas que moravam na região norte indo para São Paulo. Por quê? Porque aconteceu o que a gente chama de um boom. O que é um boom? O grande ápice econômico. Nessa época, São Paulo ainda estava se construindo, então começou a surgir muitos empregos, por exemplo, na construção civil. Se você olhar, por exemplo, a cidade de São Paulo, é uma cidade enorme. Ela basicamente é uma cidade vertical. O que é a cidade vertical? É aquela cidade que você tem muitos prédios, né? Muito edifício, aqueles grandes condomínios. Então, é uma cidade vertical. E devido a isso, o que acontece? As empresas e as indústrias estavam contratando muita gente. E aí surgiu a oportunidade desses nordestinos se deslocarem do seu local para ir para São Paulo, no caso, conseguirem melhores condições de vida. E hoje, a gente já percebe que a cidade de São Paulo, ela já não é uma cidade mais puramente de paulistanos que nasceram em São Paulo. Ela é misturada com nordestino, tá?
A gente pode até dizer hoje que São Paulo tem mais nordestino ou herança de nordestino do que propriamente paulista, porque houve uma mistura, né? Oferta de emprego, descentralização industrial e implemento de novas tecnologias foram alguns dos fatores pontuais que fizeram o processo migratório transformar-se. Isso fez com que as migrações internas no Brasil mudassem seus vetores observados anteriormente. Bom, quando chega lá no final do século XIX, início do século XX, você começa a perceber uma inversão, certo? Pessoas que antes migravam dos seus locais, sobretudo do Nordeste, para o Sul e Sudeste, agora fazem um caminho inverso. Estão voltando, porque o local onde eles estão não está oferecendo as mesmas condições que oferecia antes, certo? Os problemas com as secas, miséria e a prosperidade econômica dessas regiões do Sul e Sudeste brasileiro foram fatores determinantes e contribuíram decisivamente para o processo migratório para outras cidades, como São Paulo. Ou seja, a seca, que provoca sede, que provoca fome, que não dá condições para que os agricultores e as pequenas famílias consigam plantar. Se não consegue plantar, não consegue colher. Se não consegue colher, não tem produto para poder se alimentar. Então aí você vê toda uma consequência disso. Resultado, bom, o marido de repente chega para a mulher e diz assim, olha, mulher, não tenho condições mais de manter a nossa família, eu vou ter que viajar para São Paulo para conseguir um bom emprego e mandar dinheiro de lá para cá. E assim foi feito. Provavelmente na sua família deve ter algum caso assim, certo? Ou seu avô, a sua avó, ou propriamente seu pai, pode ter acontecido isso com ele. Então nós estamos falando de uma realidade que é concreta, ok? A migração de brasileiros de outros estados para São Paulo cresceu no final dos anos 1920, pois coincidiu com o refluxo da imigração e a crise da economia cafeeira do mesmo período. A decisão de inserir trabalhadores nacionais, especialmente no Nordeste, foi considerada, pois eles aceitavam baixos salários. Bom, o que acontece? Imagina só, você tem um pai de família que está desesperado tentando arrumar trabalho. Imagina essa situação. Aí, de repente, ele vai para São Paulo. Chegando lá, ele vai procurar trabalho. E o dono da empresa que vai contratar diz o seguinte, olha, eu não posso pagar o que você realmente merece, mas eu posso pagar metade disso. Eu pergunto, no desespero dele, ele vai aceitar ou não? É claro que ele vai aceitar, gente. Então, isso acaba criando uma espécie de precarização do trabalho e uma certa exploração também, porque ele vai trabalhar, né, de certa forma, recebendo o que ele não poderia receber, ou seja, ele deveria receber muito mais. O cotidiano dos trabalhadores de Brasília era duro. Os operários trabalhavam das 6 horas da manhã até o meio-dia, faziam um intervalo de 1 hora e depois encaravam o novo turno até as 18 horas. Ou seja, nós estamos falando aqui da construção de Brasília, que são trabalhadores que deslocaram do Norte e Nordeste, na década de 50, para a construção de Brasília, né, ali na região centro-oeste. Foi uma grande movimentação de pessoas, de famílias inteiras saindo de lá para ir para Brasília, porque nessa época lá a cidade estava em construção e havia muita prosperidade, né, muita oportunidade de emprego. Só que nesse tempo não tinha ainda uma lei trabalhista, eles não tinham direito a férias, 13º salário, então era pago pela quantidade de horas que eles trabalhavam. Então, na cabeça deles era o seguinte, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou receber. E aí acabava criando uma espécie de trabalho escravo, né? Porque eles acabavam trabalhando em excesso e com certeza iriam adoecer. Em alguns casos, trabalhavam 14, 15, 16 horas. Gente, olha para cá. Para você ter uma ideia hoje um trabalhador ele só pode trabalhar no máximo 8 horas por dia, certo? Ah, professor, mas tem a hora extra. Tudo bem, mas só pode ser 2 horas por mês. Então, 8 horas por dia. Imagina uma pessoa que trabalha 14, 15, 16 horas por dia, certo? O salário era pago por horas trabalhadas e para aumentar seus rendimentos, muitos faziam hora extra ou chamado serão. Dentro do campo de trabalho dos trabalhadores, essa questão da hora extra é chamada de serão, porque eles entravam até a noite trabalhando.
Isso era muito comum, eu vi muito isso acontecer aqui em Teresina, que trabalhavam até 8, 9 horas da noite para poder ganhar um bom salário. As mudanças no fluxo migratório justificam-se pela recuperação econômica vivida pela região norte e nordeste. Durante o século XX e XXI, as indicações de recuperação econômica e de industrialização mostram a região em melhor estado do que décadas anteriores. Ou seja, a partir dessa época aí, né, durante o século XX e XXI, nós estamos falando já do nosso século, mas aqui por volta do final do século XX, então nós estamos falando aí de 1960 até agora, né, os tempos atuais, você tem a região norte e nordeste crescendo economicamente. Então, instalou-se muitas indústrias, muitas empresas, ok? Por exemplo, vou dar um dado bem concreto aqui. No estado do Piauí, nós temos uma região chamada região do Gurgueia, que é uma região, ali fica no sul, por volta de Uruçuí, por ali. É uma região hoje que tem muitos grandes agricultores, por exemplo, de soja, que estão produzindo lá. Isso gera investimento para o Estado. Por quê? Porque essas indústrias, essas empresas acabam gerando e pagando imposto. Isso acaba gerando renda para o Estado. E essa renda, né, esses impostos têm que ser aplicados, sobretudo, naquelas necessidades básicas, como educação, saúde, segurança e etc. Ok? Aí nós temos uma espécie de inversão. As pessoas que estão lá em São Paulo, nordestinos, acabam voltando para a sua terra. Isso está acontecendo ainda, certo? Não, aqui não está bom, aqui está ruim agora eu vou voltar para a minha terra, porque pelo menos eu tenho lá minha família. Inverte-se a ordem migratória e muitos moradores do Sudeste acabam direcionando-se para o Nordeste. O campo produtivo e setores secundários passaram a ofertar empregos abaixo da demanda de trabalhadores e, em muitos casos, era necessário contratar mão de obra. Isso aqui no Nordeste. Com o crescimento das indústrias aqui no Nordeste, nós estamos falando da região inteira, houve a necessidade de contratar, então as pessoas que estavam no Sudeste acabam vindo para o Nordeste, fazendo essa inversão, tá? Então, a gente percebe o quê? Se antes era assim, ó, aí olha para cá agora, ó. Tá vendo essa seta larga? Essa seta larga indica o grande número de pessoas migrando aqui da região Nordeste para o Sudeste. Aqui nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, tá? Aqui do mesmo jeito da região Norte, ó. E aqui da região Centro-Oeste, tá? Qual é maior aqui? É exatamente essa seta. Então você percebe que a maior quantidade de fluxo migratório nessa época aqui, ó, 1960 a 1980, foi exatamente pessoas da região Nordeste indo morar, né, tentar sobreviver nessa região Sul e Sudeste. Isso era antes. Agora, olha para cá. Agora tá essa mistura aqui, ó. Tá? Há um fluxo migratório dentro da própria região, ou seja, pessoas, por exemplo, de Alagoas acabam indo para o Piauí, do Piauí acabam indo para Alagoas. Há um fluxo migratório, por exemplo, do Nordeste para o Pará, do Pará para o Amazonas, do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, certo? Do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Nordeste. Então, há esse zigue-zague aí, ó. Essa ida e volta. As pessoas migrando, tentando se locomover, procurando melhores condições de vida. Então, hoje, o fluxo migratório não é mais assim, ó. Somente aqui do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste para o Sul. Mas agora virou isso aqui, ó. Isso no final do século XX para o nosso século agora, século XXI, tá? Então as pessoas, devido à questão das condições melhorarem nas suas regiões, sobretudo na região Norte e Nordeste, acabam agora procurando emprego aonde for mais necessário, ok? E é interessante a gente perceber isso, gente, por quê? Porque isso demonstra que, de certa forma, houve uma mudança radical nas chamadas migrações, né? Certo? Provavelmente você que está aí, se você for conversar com seu pai dizer, não, eu sou de São Paulo, vim para cá, para o Piauí. Aqui a gente tem, em Teresina, muitos paulistas, muita gente vindo do Nordeste, nós temos muitos chineses, nós temos coreanos instalados, certo? Nós temos agora os venezuelanos. Então, Teresina, o estado do Piauí, se tornou um polo de migrantes ou de imigrantes. Ok?
Nós estamos recebendo muita gente. E provavelmente vão receber aí os haitianos, né? Porque da crise lá no Haiti, aquela confusão lá no Haiti, e provavelmente estaremos recebendo também gente lá do Afeganistão, né? Vocês estão acompanhando, sabem o que aconteceu lá. Isso tudo, gente, acaba provocando o quê? O que a gente chama de mudança estrutural no local. Então, a cidade tem que se adaptar a eles. Por quê? Porque você tem uma grande quantidade de pessoas chegando, então vai mudar, tem que se reestruturar. Imagina, por exemplo, você está na sua família aí, só seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, de repente chega, digamos assim, 4, 5 famílias da sua família chegam na sua casa. Ó, a gente vai passar um tempo aqui e tal. Vocês vão ter que se adaptar, não é não? Vai ter que alojar um aqui, um no quarto, outro lá na cozinha, outro dorme ali, outro dorme acolá. Por quê? Porque isso tudo vai ter que se reestruturar. A mesma coisa acontece quando você recebe muitos migrantes vindo de outros estados ou de outros países. Vamos para o nosso desafio? Pronto, pega o livro, já está sabendo aí, o livrozinho de história, localiza a página 94 e 95, não dobre a página do livro, marca aí com o lápis ou com a caneta. Tá? Na página 94, você vai procurar a questão 1, que está bem no início, você vai responder a questão 1, e lá na página 95, você vai responder a questão 2. Beleza? Do seu livro. Então, questão 1 da página 94 e questão 2 da página 95, logo na sequência. Nada de confusão, nada de BO, não tem nada, aqui a gente resolve. Então, do livro, faça o seu desafio, ok? Anote no seu caderno, não vá fazer, gente, mentalmente, tem que anotar no caderno as respostas. Depois você pode trocar a figurinha lá com seus colegas, beleza? Lá pelo grupo de WhatsApp ou no privado. O importante é você fazer o desafio. Lembra que o que a gente já diz aqui, né? Missão dada é missão cumprida. É isso que funciona. Meu abraço, não esquece, perdeu alguma aula, pede o link, assiste a hora que você quiser as aulas do professor JJ, tudo bem? Estamos aqui e na próxima aula a gente se vê, ok? Tchau, tchau, abraço!